Boa noite a todos e todas. Quarta-feira, 20 de novembro, estamos começando mais um Esperançar, cujo tema, como sempre, é suicídio de crianças e adolescentes. Aqui, o nosso foco é trazer para a discussão um fato que tem se tornado bastante comum no Brasil e muito pouco falado. É urgente que se pense em políticas públicas de prevenção e de acolhimento para as famílias, amigos que tiveram alguém no seu convívio que resolveu antecipar sua partida, resolveu antecipar, ir embora, se despedir desse mundo. A dor, para quem fica, é imensa, e o acolhimento mais necessário do que nunca. E hoje eu queria abordar com vocês e a gente pensar sobre uma experiência que eu vivi na semana passada. Na semana passada, eu fui convidado para participar de uma imersão com uma turma de doutorandos cuja idade variava entre 40 e 60 anos. Era uma turma de 17 pessoas sobre o tema do conhecimento. E, durante essa conversa, surgiu um relato de uma mãe e hoje uma estudiosa sobre o tema, sobre a questão do autismo. E ela narrando a história que ela vivia e que trazia dentro dessa história uma pretensa ciência. E a narrativa dela implicava no seguinte, que ela tinha um filho ou uma filha, né? Eu não quero identificar o sexo aqui, pessoa, em que durante toda a infância o que ela ficou facilmente perceptível é que ela tinha um QI acima da média. As escolas pelas quais ela passava sempre apontava essa dificuldade. Ela tem um QI, assim, uma facilidade de captação do conhecimento e de organizar conhecimento a partir de diferentes fontes, muito diferente da grande maioria. Essa pessoa aprendeu a ler e a escrever cedo ainda, mas com uma idade menor do que do costume, tinha uma prática de jogos, etc., que sempre despontou com muita facilidade. E, a partir daí, essa pessoa tinha muita dificuldade de se organizar na escola, porque ficava inquieta, ficava... E dentro dessa questão, à medida que ia ficando inquieta, tinha alguns dias que ela ficava agressiva. A escola acreditava que ela era uma pessoa com TDAH. E começou a ser tratada com TDAH, com medicamentos, a partir de uma idade próxima a 10 anos. Nesse evoluir da vida, ela, permanecendo sempre na mesma escola, chega anos depois, poucos anos depois, uma professora começa a agredir verbalmente uma amiga dela. E aí essa pessoa começa a agredir verbalmente, assim, de uma forma muito violenta e baseada na questão do racismo. A criança agredida era uma criança negra, a única criança negra da turma. E essa pessoa que estava tendo a vida narrada se levanta da cadeira, vai até a professora e dá um soco na cara da professora. E, por causa disso,
essa criança é expulsa da escola ainda no meio do ano e teve muita dificuldade de encontrar uma outra escola que pudesse estudar. E aí, por causa desse soco, essa criança passou de novo por um batalhão de médicos, até que um médico a identificou como sendo autista. Esse médico passou a ser o médico dela e ela entrou num tratamento de autismo, onde esse médico passou a intermediar toda a relação dessa criança com a sociedade. Essa criança foi deixando de ser criança, né? Já era adolescente, fez vestibular, passou muito bem. Hoje em dia é um jovem que cursa uma faculdade que é extremamente difícil e tem excelente desempenho na faculdade. Né? Continua apresentando características inerentes de alguém que tem uma inteligência acima da média, uma capacidade de raciocínio acima da média. E o fato disso tudo é que ficava muito evidente, primeiro porque era uma mulher que narrava. E na narrativa dessa mulher, a figura do pai era absolutamente inexistente. Hora nenhuma ela falava do pai, e muito pelo contrário, ela centralizava nela todas as responsabilidades e, consequentemente, também todas as frustrações que pudessem existir em torno dessa criança, em torno dessa filha ou filho. E, assim, conforme o tempo foi passando, cada vez mais ela começou, e assim, em alguns momentos, o tempo foi passando a narrativa. Né? Em alguns momentos, ela começa a citar a figura do pai, mas sempre como uma figura absolutamente secundária. E termina, inclusive, a narrativa dizendo que, hoje em dia, o pai é um bom amigo do filho. Né? Bem, acontece que, dentro da estrutura familiar que nós vivemos, da sociedade que nós vivemos, em sua grande maioria, né? A figura do pai se dá exatamente para promover a inclusão social de seus filhos, para promover, facilitar aos filhos essa inclusão social. De uma forma simbólica, né? Contribuir para o rompimento do cordão umbilical entre a mãe e os filhos, que não é tão simbólica assim. Os tupis, povos nativos aqui do Brasil, da costa brasileira, desde o norte do Paraná, o sul de São Paulo, até Maranhão, a responsabilidade dos bebês, né, pelos homens era assumida no momento que as crianças nasciam e o homem que cortasse o cordão umbilical com os dentes é quem passava a representar o que hoje nós chamamos de pai. Né? Uma vez que não tinha como se vincular a relação sexual ao ato da gravidez, da fecundação, né? Tendo visto que nós temos uma relação sexual hoje e os sinais da gravidez só vão aparecer daqui a 2, 3 meses. E, portanto, não se tem como fazer um vínculo direto. Bem, voltando ao caso narrado lá na imersão, quando a mãe termina a sua narrativa, eu começo a fazer perguntas para ela a respeito do pai. E ela começa a ter dificuldades de responder. E começa a fazer perguntas para ela a respeito de como era a relação dela com o filho. E depois das perguntas que eu havia feito a respeito do pai, ela passa a ter mais dificuldades ainda de responder. Até que, em determinado momento, eu faço a seguinte questão
a seguinte pergunta para ela: será que seu filho é autista ou será que seu filho se tornou autista? Ou seja, será que seu filho é autista por si só ou foi tornado autista de uma família disfuncional? Para ela, isso operou como se fosse uma grande ofensa, e a partir daí as coisas tomaram outro rumo. Eu estou narrando isso aqui porque muitas vezes se tenta olhar para a criança como se a criança fosse um ser isolado, ou como se nós fôssemos seres isolados, né? E como se fosse possível que nós fôssemos divididos em compartimentos, e tivesse o compartimento do emocional, outro compartimento do intelectual, outro compartimento do social, e assim por diante, né? Por exemplo, já tem até a narrativa, né, do inteligência emocional, e assim, né, se vai. E quando a gente está pensando sobre suicídio de criança e adolescente, isso fica mais forte ainda, porque na tentativa de se buscar a justificativa para que a pessoa tenha interrompido sua vida mais cedo ou ter decidido pelo suicídio, né? E nessa justificativa, muitas vezes, se embute também o culpado. Se parte do princípio que essa decisão, né, é uma decisão isolada, ou seja, isolada porque ela é tomada em consequência de fatos externos, como se a criança não tivesse envolvida num ambiente todo do seu entorno, e esse envolvimento com o seu entorno levasse ela a tomar decisões que fazem parte desse envolvimento, que fazem parte do seu entorno, né? E isso se replica muito quando, por exemplo, nós temos usuários de drogas, né, que também, cada vez mais cedo, se encontram crianças usando drogas pesadas, fortes. É comum no interior do Brasil se encontrar crianças usando gasolina como droga, cheirando gasolina, ou qualquer outra característica de qualquer um, né, que pertença a uma família, que participe de uma família e que toma uma atitude, e essa atitude é vista como isolada. E assim se preserva a família, ou seja, se preserva o sistema de poder, a forma de se organizar a família, a maneira de se organizar. O que você acha disso, Sérgio? Você está sem som, Sérgio. Continua sem som. Agora, som, né? Som. Isso. É, é o seguinte, ninguém pode desenvolver um autismo, né? Autismo é fato, é uma condição e hereditária, né? Ela vem de um gene recessivo lá, e a partir daí ele se desenvolve, né, com o crescimento. É como se fosse uma síndrome, né? Chamam de transtorno do espectro autista, né? E no caso da hiperatividade, é esse transtorno que é identificado. TDAH, transtorno do espectro autista e hiperatividade. Eu
Esses casos, rapaz, são muitos e muitos por aí, viu? Quando a gente constata um ou outro, chega até a surpreender a gente, né? Como é que pode chegar a esse ponto. Mas são muitos casos a esse respeito mesmo. E coisas, lugares assim também onde as pessoas não têm conhecimento, não têm definições, não têm apoio nenhum, nem de nada, nem de ninguém. E simplesmente vão levando o barco, né? Sérgio, Agora, outra coisa também que eu quero deixar claro também, que eu tive próximo disso aí, com meu irmão, tive próximo na escola dele, mas eu não estudei o suficiente para ter um conhecimento claro a respeito, não. Viu? Eu teria que... O autismo é algo muito delicado. O que eu sei, que é uma coisa bem clara, é a fixação em torno de si mesmo, né? Dos seus desejos, das suas vontades, da sua rotina. E alguma coisa que quebre isso. As crises geralmente acontecem quando se quebra essa rotina, quando se quebra esse querer fazer, né, da pessoa. Tem muitos graus, agora chamaram a Ruth, disse que são níveis de autismo agora, né? Tem muitos níveis de autismo, chamavam graus, né, mas agora é níveis. E esses níveis têm um ponto que a pessoa não consegue se comunicar de jeito nenhum, ela vive como se estivesse isolada no próprio mundo. E tem também os níveis mais leves, né, que a pessoa consegue falar, consegue desempenhar alguma coisa. Geralmente essas pessoas têm algum dom especial, como nesse caso QI acima da média, ou um toca piano de uma maneira autodidata, ou então joga bola. O Messi mesmo é autista, né? Isso não é muito divulgado, mas Messi, que é considerado o maior jogador de futebol do mundo, é autista. E assim por diante, né? São muitos casos e casos diferentes. Né? Se a gente fosse tipificar, classificar, não sei. Não sei como é que seria, não. A ciência é que tem essa metodologia, né, de classificar as coisas, categorizar. E aí, no fundo, quando a gente vai ver, é tudo a mesma coisa, né? Está tudo misturado. Agora, é. você ir até Alma. É, eu até já escrevi um artigo, né? Peraí, é Maria Thelma? Maria Seu nome é Iratel. Iratelma. Pronto, Diferença daqui. diferentemente, né, do que Sérgio fala, o autismo não é hereditário, né? Segundo o que eu já li um pouco, né, são os fatores ambientais, eles são muito fortes para o desenvolvimento do autismo, né? Eu até escrevi algo, né, sobre o autismo, um artigo, mas não foi tão profundo, não. E, assim, o que me deixa intrigada, né, é que existe um número muito alto hoje de autistas. Talvez, né, antes, né, existisse, e aí não existia esse desenvolvimento científico que hoje a gente está vendo, para diagnosticar, tipo, a gente, nossos pais, nossos parentes. Hoje existe um diagnóstico muito grande. E, assim, acredito eu que há diagnósticos muito errados, antecipados. Né? Às vezes, a pessoa, a criança, o adulto, o idoso, ele é diagnosticado de um autismo e recebe esse diagnóstico e às vezes nem é. Né? Então, concordo com o Sérgio que existem vários níveis de autista, sim, você está certo, existem vários níveis. E, assim, é muito complexo, sim, o estudo sobre autismo, e até eu mesmo fico em dúvida, né, de, de algumas características de pessoas quando elas são diagnosticadas por autismo, porque não é só você ter uma criança ou um adolescente que tem dificuldade de falar, ou de
dificuldade na aprendizagem, ou então algo além né, um QI a mais, que vai dizer autista. Muitas pessoas importantes, né, músicos importantes no mundo todo, foram diagnosticados de autistas. Talvez até eu tenha algo de autista, nós todos. Então, assim, eu acho muito complexo, sabe, Paulo? Eu sei, mas assim, eu não estava querendo entrar. A intenção de Certo. trazer esse caso para cá não era da discussão do autismo em si, né? Era em quê? Porque é o seguinte, nós já conversamos, eu vou retomar essa conversa de novo, porque o que é o suicídio, né? Quando alguém decide praticar o suicídio. Em síntese, o que essa pessoa está dizendo é: não quero mais esse tipo de vida que me é oferecido. Ponto. Por quê, quando, onde, isso é uma outra questão que não está em cena agora, né? Mas o resumo é esse: eu não quero mais. E tem alguns que usam, não quero mais, quer até segunda ordem, definitivo, quando é o caso do suicídio propriamente dito. Tem outros que dizem não quero mais provisoriamente, que a gente pode ver isso como alguém que usa uma substância psicoativa e se isola deste mundo da realidade e vai entrar em contato com as suas fantasias, ou vai viver um período dentro dessas fantasias. E tem outros que desenvolvem formas de viver. Que formas de viver essas que os isolam desse cotidiano, dessa nossa realidade, né? Que é o caso do autismo. O autista é uma pessoa que ele consegue, de alguma forma, estabelecer diferentes níveis de contato com a realidade. O que não quer dizer que ele se mantenha constantemente com o mesmo comportamento, como qualquer um de nós. Quer dizer que, em determinados momentos, né, ele se isola mais ou se isola menos. Ponto. Como nós fazemos também, né? Em determinados momentos, a gente quer ficar mais isolado e aí procura um lugar para ficar mais isolado, se tranca num quarto, vai ler um livro, seja lá o que for. A intenção é a mesma, né? O que eu quis trazer para cá é a dificuldade de se lidar com determinados temas pertinentes da vida de nós todos, né? E a procura por uma solução mais fácil, que é a patologização da vida, né? Na medida que eu patologizo a vida, isso, em decorrência, surge um remédio, seja ele qual for, né? Mas existe um tratamento a ser dado. Existe, ainda mais nos dias atuais, né? Existe um especialista para tratar daquilo, porque hoje a gente tem especialista de tudo, né? Tem aquele cara que é manicure do dedão do pé, mas não é manicure do dedinho mindinho do pé, porque ele só sabe fazer, assim, a coisa está indo nesses detalhes, né? Então, assim, o que eu quis trazer como questão a nós refletirmos, né, é qual é a possibilidade que a gente tem de viver numa sociedade onde a patologização da vida encerra a possibilidade daquele atendimento, daquele acolhimento personalizado, individualizado, né? Porque na medida que eu digo assim, meu filho é autista, pronto, eu criei um roteiro pré-estabelecido. Naquele roteiro pré-estabelecido, eu estabeleço alguns tipos de comportamento e que com esses tipos de comportamento eu acalmo o meu coração no sentido de que eu estou cumprindo o que a ciência me manda cumprir. Se não der certo, é porque a ciência está errada, né? Eu me inocento de qualquer responsabilidade do que está acontecendo, né? Que é uma questão de pais atualmente, de crianças, em que eles têm roteiros pré-estabelecidos, porque
Cada vez mais os pais se ocupam de acumular riqueza, se ocupam de trabalho, se ausentam de casa e pouca atenção dão aos seus filhos e atribuem responsabilidade ao sistema do seu entorno, as escolas, a igreja, seja lá o que for, né? E eles estão absolutamente distantes, servem ali para dar o celular, o computador, quer dizer, para prover de bem material. E quando essa criança, ou quando esse filho toma uma atitude própria, individual, ou se segue receitas de bolo, né? Ou então fica sem saber o que fazer. Porque se quer convivem com o filho, muitas vezes são incapazes de escrever os filhos, né, sobre alimentação preferida e etc. Eu, por exemplo, atendo famílias, e dentro desse atendimento de família, quando eu peço para um começar a descrever o outro, é uma coisa impressionante. O nível de discordância que existe entre quem descreve e quem está sendo descrito. Como são duas pessoas absolutamente distintas, às vezes entre marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, seja lá o que for, né? É impressionante como assim, fica evidente a falta de convívio, né? As pessoas, muitas vezes, os pais não sabem qual é o alimento preferido do filho. Já cansei de acontecer isso comigo, né, nos meus atendimentos. Então, é esse aspecto que eu estava querendo trazer para cá, Maritelma e Alain, independente da questão da ciência, independente de qualquer coisa, né? Essa sede pela patologização da vida e a reação que existe quando cai por terra todo esse conhecimento pré-estabelecido, né? Que é simplificado por uma categoria que você bota lá, meu filho é autista, então, como se isso resumisse tudo, né? Tivesse ali escrito o histórico do filho da pessoa, e a pessoa percebe que aquilo não é a resposta. E aquilo se desmancha num desespero absurdo, um desespero incontrolável por mais uma vez se deparar com a sua ignorância, por mais uma vez se deparar com a dificuldade de ser pai ou ser mãe de um filho ou de uma filha, né? Que é um ser único. Ô, Paulo, tem duas coisas, né? Primeiro, viu, Maria Iratelma? Eu vou chamar de como? De Iratelma. Eu achei bem bonito esse nome, Iratelma. Obrigada. É diferente, é bonito mesmo. Iratelma é o seguinte, eu vou pesquisar isso, porque eu li, eu não sei se eu ouvi um vídeo, se pessoas me conversavam comigo, que eu já conversei com muitas pessoas a esse respeito, de autismo ter uma origem hereditária ou depois de características assim, de algum acidente, alguma coisa que aconteça com a criança, como você disse, né? E não é hereditário. Eu sempre soube que é hereditário, mas eu vou pesquisar isso, né? Porque isso tem a ver a gente pesquisar, saber dessa origem para saber o que é realmente autismo, né? Agora eu peguei o dicionário Wise, né? É assim se chama mesmo. Eu gosto dele, que ele é mais sintético. Ele fala assim, ó, autismo é a incapacidade... Não, é a introspecção da pessoa... a introspecção que... Aqui, ó. Estado de introspecção que causa perda de contato com o mundo exterior. Ou seja, estado de introspecção que causa perda de contato com o mundo exterior. E aí a gente vai pensando, né? Eu achei bem interessante porque não é definição médica, não é definição patológica de alguma coisa, é uma coisa geral, né? É um lato sensu, né? Estado de introspecção que causa perda de contato com o mundo exterior. E isso realmente acontece como defesa dos jovens, né? Crianças e adolescentes se defendendo desse mundo tão exigente, de mil cobranças, mil tarefas, coisas que elas não se sentem capazes de fazer.
e de repente se isolar, né? Nos jogos de videogame, nas leituras, filmes, brincadeiras diversas, né? Esportes até. Acho que isso tem sentido, né? Desse isolamento. Mas aí, para chegar a ligar isso até o suicídio, eu não sei, porque o suicídio sempre me foi um tema caro. Eu tive esse pensamento na cabeça durante muitos anos, durante a adolescência, agora mesmo, nos 50 e tantos anos, 40. Enfim, é uma coisa que sempre passou pela minha cabeça, tirar a própria vida, né? E eu ficava imaginando mil modos, mas nunca conseguia fazer. Uma vez cortei os pulsos, né? Cortei o pulso esquerdo aqui. Eu cortei o pulso esquerdo, mas depois eu era bem garoto, era adolescente, sei lá. Era bem garoto e não consegui, só saiu sangue pra caramba e acabaram percebendo. E coisas, outra vez eu me joguei na frente de um carro, mas eu estava completamente bêbado, né? Eu me joguei na frente de um carro. Mas não tive. Tive um traumatismo craniano grave, tive uma coisa, mas não tive nada. Agora, nunca vi perto de mim um suicídio. Não conheço pessoas que tenham pais, que tenham crianças que se suicidaram. Não conheço crianças que se suicidaram, nem jovens, adolescentes, jovens. Não conheço, assim, não conheço ninguém que se suicidou. Não tenho informação de nenhum amigo meu que se suicidou. E fica essa coisa assim no imaginário, né? No imaginário. E é algo que eu vi alguma coisa de Durkheim. Durkheim foi a primeira pessoa que começou a falar, é um filósofo, né? Começou a falar de suicídio. Eu li alguma coisa a respeito, mas nem me lembro direito. Tem algumas coisas assim. E até é um tema caro. Para mim é um tema caro mesmo, porque mexe comigo. Eu vejo a morte até hoje de uma forma natural, como você falou no início, né? O que é inevitável, é o que vai acontecer com todos nós, é o que está aí. É ao mesmo tempo um desligamento, né? A gente vai descartar das. Porque é um trabalho retado, a gente tem que trabalhar para comprar comida, pagar as contas, né? E sustentar esse corpo, né? E comer, defecar, e aí vem as relações amorosas, afetivas, como manter as decepções, as coisas. Viver não é. O dia a dia, a rotina da vida não é uma coisa muito fácil e agradável, não, né? E às vezes a gente pensa em terminar com ela. E aí, o que é que a gente faz quando vê assim? Porque uma criança se matar, um adolescente, em plena vida, jovem, pá, uma pessoa que a gente tem alguma relação de afeto se matar, eu não sei como é isso, né? E eu imagino assim como uma coisa bem terrível, bem pesada, sabe? Bem pesada. Eu mesmo acho assim, câncer. Eu acho que a criança não devia ter câncer. Quando eu vejo criancinha careca, fazendo quimioterapia, pô, me dá uma dó, me dá um negócio assim, né, no peito, sabia? Eu fico assim, porra. E essas situações, então? Mas olha só, Sérgio, Sim. a questão, que é a questão de fundo da gente, né? Que é assim, o que mais me chama a atenção quando falamos de suicídio de criança e adolescente é que se fica procurando a questão do indivíduo. E muitas vezes quem vai, né, cuidar desse tema são aqueles que estão na saúde mental. Se trata Você está vendo mais como uma questão social, né? Você está vendo como uma questão social esse suicídio de crianças e adolescentes? É uma pergunta. Então, é isso? Para mim, é evidente que é uma questão social, né? É evidente, porque o que essa pessoa está dizendo é que não quero mais essa vida que está me sendo oferecida. Ou seja, a nossa sociedade efetivamente não está pronta para receber essas pessoas que estão chegando. Você vê que a nossa sociedade hoje, em 2024, ela é balizada por valores absolutamente conservadores da década de 30, 40. Uhum. A última reforma de ensino
curricular, reforma curricular de ensino que houve no Brasil foi em 1920, há 100 anos atrás. Não, teve aquela reforma que tirou a admissão, que mudou o colegial para científico para colegial. Teve em 60, né? Acho que em 60 vou repetir, reforma curricular, ou seja, se estuda as mesmas linhas, matemática, português, física, química, inglês, português, as mesmas coisas. Nunca ninguém parou para pensar que, por exemplo, a física estudada nas escolas é a física newtoniana, ou seja, desenvolvida no século XVII, quando Newton podia estudar aquilo que via. Hoje, a física quântica demonstra que tudo aquilo que foi pensado não existe, ou seja, não era nenhuma parte da realidade. Quando se imaginava, por exemplo, que a luz só anda em linha reta, já se cansou de demonstrar que a luz faz curva. Então, aquilo ali serve para absolutamente nada. Você foi obrigado a saber raiz quadrada de 1435, assim como Iratelma, assim como eu também. Não, mas aí tem um equívoco aí, Paulo, porque não é obrigado a saber a raiz quadrada de 1435. Você aprende a tirar a raiz quadrada de 1435. E aprender a tirar a raiz quadrada facilita uma série de cálculos, né? Não facilita, cálculos pra caramba. Tem muitas coisas assim que eu também tomava isso como indústria. Eu tomava exatamente. Mas não é bem assim. Olha só. Se a gente quer facilitar a lógica, o desenvolvimento de raciocínio lógico, você pode desenvolver isso com jogos de tabuleiro, como xadrez, por exemplo. Você tem inúmeras outras formas. Porque a raiz quadrada de 1435, basta você pegar qualquer máquina de calcular vagabunda, que em 30 segundos ela resolve. Então, Isso hoje em dia. Antigamente não tinha máquina de calcular assim, velho. Você não podia dar. Por isso que se tem que fazer uma reforma do currículo atualmente. Porque tem coisas que não se precisa. Né? Você não precisa saber se essa se escreve com 2 S ou se é cedilha. Mas tem várias contribuições, assim, como a de Montessori, o método montessoriano, parece que tem algumas coisas a ver, que tem sentido. Paulo Freire trouxe muita coisa interessante de pegar a própria realidade. Mas as escolas não se utilizam disso, Sérgio. Né? Até porque os professores têm uma carga astronômica de trabalho e eles só podem ensinar aquilo que estudaram. E os professores levam 30 anos trabalhando. Então, e aquilo que estudaram, por exemplo, uma licenciatura. Isso. Não forma um professor para ir com a sala de aula. Por quê? Porque a licenciatura, você está com muitos adultos ali. Quando você vai para a sala de aula, você vai lidar com crianças, com adolescentes. É totalmente diferente de um nível de uma licenciatura na faculdade. Então, nem a licenciatura prepara um professor. É o dia a dia. Isso. Meu filho. Eu queria só completar. Eu entendi quando você logo me... Aí foi que eu entendi. Você disse assim, quando você estava falando, né, sobre o caso, o suicídio, né? Eu tive uma filha, né, que estudou, quando você fala, o pai precisa ir trabalhar, os pais precisam trabalhar, e quando a mãe é sozinha, que é separada, que tem que dar conta. Então, esses fatores, os fatores que levam, que são muitos, são fatores muito, o suicídio é muito facetado. Uhum. E aí, quando a gente vai observar, aí sim, a instituição família, o poder familiar, vai se cair, por mais que não queiram mexer na família, mas aí a família, o pai, a mãe, irmão, vai perceber o quanto errou. Por exemplo, eu estou acompanhando uma colega, ela tem 3 filhas. Ela separou-se do primeiro marido, tentou várias vezes, e agora recentemente casou novamente. Acho que foi 3 vezes ou 4 vezes que ela casou.
E uma das filhas tem problema de obesidade, tem bariátrica, e quando estava nesse processo dessa cirurgia, já que eu tinha feito, engravidou, teve a filha, e esses dias tentou suicídio. E aí eu escuto muito da colega, porque não se ocupa, não trabalha, não estuda, e só quer tudo nas mãos, e a mãe, coitada, fica fazendo isso. Na verdade, toda a culpa cai para os pais, para nós pais. Por mais que diga que vai proteger a instituição família, mas não protege, porque a culpa sempre procuram culpados. Eu tiro por mim porque eu fui julgada, ainda sou por esse fato. Então, a gente, pai, é muito cobrado, né? Principalmente quando somos separados, que a mãe fica com os filhos. Por quê? Porque nós temos que dar de conta de tudo. Se a gente não sai para trabalhar, para trazer, para prover, aí quem é que vai trazer para dar aos filhos? E, por sua vez, os filhos cobram. Por que é isso? Por que é aquilo? Porque a sociedade, o sistema financeiro, né, que se vive hoje, é um sistema material. Por mais que diga, os pais não deram o principal, o afeto, o carinho, a atenção, porque se for dar demasiado, como eu fui criticada, porque era 2 filhos, porque a senhora não botava ela para fazer as coisas, porque ela só queria estudar, porque a senhora mimava ela. Então, eu fui criticada de todos os lados, porque mimava, por sua vez, porque não dava atenção, que estava fora, trabalhando, quando não estava trabalhando, estava em casa, lavando, passando e cozinhando, né? Então, assim, a instituição família, ela é afetada, ela é destruída, ela não é a mesma quando há o suicídio de uma criança, de um jovem especial. E quando você faz em patologização, geralmente, quando uma criança ou um jovem que suicida e que dizem, tinha namorado, ela estava no tratamento, então, geralmente, se o jovem, uma criança não recebeu um diagnóstico para estar tomando algum remédio, mas os próprios pais vão procurar um diagnóstico. Ela estava nesse período assim, 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 assim. Eu me lembro que quando Sara faleceu, eu pensava assim, e uma professora dela disse, Sara não era doente. Ela estava num processo doentio naquele momento de tristeza, de depressão. E se ela tinha essa depressão, essa tristeza de muito tempo, ela sabia esconder. E a gente sabe que o transtorno, ele pode aparecer num determinado período, algum transtorno, mas ele pode desaparecer, certo? Vou dar um exemplo. De repente, eu posso estar com uma... Eu vi a Sara, eu estudando, né? Eu disse, Sara estava com anorexia. Porque Sara não aceitava engordar 1 grama, e os óculos apareciam, ela estava dizendo que estava muito gorda. Chegava no espelho, não estou gorda. E eu me lembro que quando Sara começou o tratamento, que ela passou 6 meses, o psicólogo estava dizendo que ela era autista. Não, era esquizofrênica, ela chegou em desespero. Então, um diagnóstico, Paulo, também, eu aprendi também agora na faculdade, que um diagnóstico é capaz de matar, da pessoa suicidar-se por conta de um diagnóstico errado. Então, são vários os fatores que deixaram Sara em pânico. Os fatores familiares, os fatores ambientais, esse sistema que está aí posto, essa sociedade que está aí posta, diagnóstico errado de um psicólogo, precipitado. Aí depois ele veio dizer, não. Aí depois, no outra sessão, não, ele disse que eu não era esquizofrênica. Então, assim, para mim, Sara estava num processo doentio. Isso não quer dizer que Sara estava totalmente
Ou seja, ela estava no processo de adquirir algum transtorno, de desenvolver algum transtorno. E, infelizmente, a sociedade diz, mas ele era assim, a criança era assim, o adolescente era assim, será que ele não era isso, aquilo outro? Como eu já disse, né? Eu sou voluntária de serviço, eu escuto muito, ultimamente eu estou escutando muitos. Cada plantão eu saio pesada, por conta dos fatores que as pessoas trazem para querer suicidar-se, que não é só um fator, é que naquele momento está passando por aquela dor, mas não é aquele fato que está levando a pessoa somente a querer se tirar a vida. E aí, quando a gente empresta os ouvidos uma hora e meia, num plantão, para ouvir, e que começa a trazer, aí a gente vai observar quantas coisas acumuladas, né, tem causado esse sofrimento para chegar a essa dor tremenda. Sara não foi diferente das pessoas que eu escuto, apenas era mais jovem, 21 anos. Então, a instituição familiar, o poder da família acaba quando as crianças ou um jovem, ele suicida. Nenhuma família, se me disser, eu digo que está errada, existe mais poder, porque eu dizia muito que tanto que eu corri para poder vê-la crescer, ir para a faculdade, levá-la para Fortaleza, e eu fiquei impotente, me senti impotente, a palavra foi impotência. E tanto que eu ajudei, que eu questionei muito, tanto que ajudei Deus, a jovens, a pessoas, e de repente eu não conhecia, eu não identifiquei a dor profunda que minha filha estava passando, né? Aí, quando essa minha colega veio falar sobre essa filha, a filha deu sinais, mandou uma mensagem, ela de repente mandou para mim, de que ela estava querendo desistir da vida. Depois que passou a crise, né, duas crises fortes, eu disse, olha, sua filha deu sinais, ela pediu socorro. E aí, se ela pediu socorro, ela está querendo ajuda sua. E aí, a outra colega, não, vai escapar, a mãe vai perder o emprego, vai passar fome. Aí fica, como? Então, assim, como a minha demanda é essa, você vê, por incrível que pareça, eu escuto muito pessoas, amigas, fora do CVV. Acompanho uma agora, a mãe. É amiga que trabalha na universidade. Então, assim, também separada. Então, muito complexo. Mas, graças a Deus, eu digo até assim, graças a Deus, essa amiga está mais tranquila na faculdade, essa mãe, essa adolescente, né, ela não está fora do perigo, ela está em crise ainda, mas está mais controlada. Então, o que Iratelma traz, na minha visão, tem de mais precioso é mostrar exatamente a quantidade de fatores que levam o ser humano a tomar decisões, sejam elas quais forem, né? Desde o suicídio até, muitas vezes, reprimir uma vontade de ir ao banheiro, que nessa constante repressão acaba criando um hábito, perde a sensibilidade, daqui a pouco tu vai ver estar com problemas nos rins, por exemplo, né? Então, como a complexidade que envolve cada universo de cada um de nós, e a atenção, o cuidado e o carinho que nós temos que ter para nos movimentarmos na direção desse universo, que muitas vezes, na tentativa de ajudar, a gente acaba atrapalhando, né? E mais ainda, quando a gente quer se colocar no lugar do outro, e aí suprimindo
a própria voz do outro, acreditando que sabe tanto a respeito da vida do outro que o outro se transforma muitas vezes em desnecessário, né? Isso é muito comum entre pais. Os pais acharem que sabem muito a respeito dos seus filhos e aí deixam de escutar os seus próprios filhos e tomando atitudes que acreditam serem as melhores para os filhos, quando, na realidade, é a melhor para o filho que ele imagina ou que ele gostaria de ter, mas não para o filho que ele tem, né? É uma distância entre uma coisa e outra, né? E para a sociedade, a família é uma instituição fundamental, porque ela faz a intermediação entre o indivíduo e a sociedade. E, portanto, se o indivíduo tem algum comportamento diferente do esperado, a responsabilidade é da família. Isso. E aí o regime social com que nós vivemos fica completamente isolado, à parte, né? Ninguém vai questionar se a saúde no Brasil tem capacidade de atender às demandas da população ou não. Ninguém vai questionar se as escolas brasileiras têm capacidade de atender às demandas dos jovens ou não. Nada disso surge na mesa. O que surge na mesa é a ineficiência da família para atender a uma determinada demanda que supostamente provocou uma determinada atitude, né? O que são coisas muito diferentes, o que são traços muito diferentes. E isso é tão interessante porque a ciência vai estabelecer a patologização do indivíduo a partir do estudo do próprio indivíduo, ou seja, ela começa a estudar pessoas com autismo e aí descobre que a maioria das pessoas com autismo tem uma diferenciação de determinados genes. E aí estabelece que, então, todo mundo que tem aquela diferenciação daquele gene é autista. Isso me lembra um pouco a história, que é uma história real, né, que durante a Segunda Guerra Alemã, os alemães queriam projetar aviões que fossem pequenos o suficiente para terem dificuldade de serem visualizados, ainda não havia radares naquela época, pelos inimigos, mas tivesse grande capacidade de carga. E aí começaram a estudar os besouros. E, nos seus estudos dos besouros, eu repito, isso é um fato real, nunca conseguiram reproduzir o voo do besouro, né? Porque o voo do besouro a ciência não consegue explicar. E a partir daí, é verdade, vou repetir, é fato real. A conclusão do relatório dos cientistas alemães é que o besouro não voa, é apenas uma ilusão de ótica. Pois é. Porque como a ciência não explicava como o besouro voava, então ele não voava. Ponto. Entendeu? A ciência ele fica soberana sobre a realidade. É a mesma coisa. Porque, assim, não se faz a experiência de pegar uma quantidade de pessoas aleatoriamente e aí descobrir naquelas quantidades de pessoas aleatoriamente se todo mundo tem aquela mudança naquele gene. E se tem aquela mudança naquele gene, será que todos são autistas? Vou descobrir que não, né? Só faz o estudo reverso, o estudo de a partir de quem apresenta uma determinada característica, e aí sim, né? Então, e aí, de novo, eu volto para a questão central da gente aqui, que é a questão de suicídio de crianças e adolescentes, repito, né? Que tem uma outra característica que também fica muito clara na narrativa dessa pessoa que teve com... Tá sem Ficou sem São Paulo. Então, alô? Sim, agora sim. Tá? Então, essa pessoa que narrava essa criança, seu filho ou filha, né? Ela narrava, assim, num primeiro momento, como se toda criança era uma pessoa completamente incapaz e incompetente para tomar decisões de vida, né? Mas que depois, como na adolescência descobriram que ela era
autista, né, ou a classificaram como autista, ela se tornou incapaz por tomar decisões pelo resto da vida. Porque era autista. Porque era autista. Então, ela, como mãe, se sentiu autorizada para ir escolhendo tudo que ele ia fazendo na vida, inclusive a faculdade que ele foi fazer foi uma escolha dela também, né? Porque ela achou que estudou sobre autismo e chegou à conclusão que o autista se adapta melhor em ciências exatas, em matemática, estudos matemáticos. E aí ele foi fazer uma faculdade, essa criança foi fazer, quer dizer, o jovem, né, foi fazer uma faculdade nesse ramo, entendeu? E ela descrevia o sucesso dele na faculdade exatamente, né, a partir do fato porque ele era uma faculdade de ciências exatas, né? E aí tudo circula em torno do mesmo fato. Fica igual em torno do mesmo sol, né? Tudo se explica e fica aquele processo que uma coisa explica a outra, que a outra explica a outra, e aí não sai disso. O indivíduo nunca transborda, ele nunca surge, ele nunca aparece, né? E voltando para o caso do suicídio da criança, isso, de novo, é muito marcante, porque se descreve a criança durante tanto tempo como alguém incapaz de tomar decisões próprias, mas quando ela toma a decisão de se suicidar, se atribui a responsabilidade aos pais. Mas foi a criança quem se suicidou. Ou seja, ela se mostrou capaz de fazer uma escolha. Mas até isso é negado, mesmo nesse momento é negado. Como é que é para você, Iratelma, você escutar crianças no CVV? Pois é, Paulo. Eu acho que eu só, nesse tempo que eu estou no CVV, eu acho que eu só escutei uma voz de uma criança ou duas. Geralmente eu escuto de jovens, de adolescentes, que estão tristes, depressivos. É angustiante, porque ligam em desespero, chorando, né? E a Chorando. narrativa, assim, que você fosse fazer uma síntese da narrativa, como é que seria essa síntese? Digamos que é uma crise muito grande de identidade. É? Eu percebo que é uma crise de identidade, né, que está se vivendo, ou uma frustração. A narrativa é uma frustração, né? Tipo, além de frustração, crise de identidade e sendo rotulados, manipulados, querendo seguir uma ordem, não podendo fazer certas escolhas. Sei. Mas aí essas escolhas, a gente sabe que o quê? Os pais são autoridades, né? As autoridades são quem sustenta a família, a jovem não está trabalhando, né? Aí também a questão emocional, uma questão emocional também, de paixão, namoros não correspondidos. Então, essa mistura, sabe? E aí fica aquela angústia, naquele desespero. Mas o que você percebe é uma autorresponsabilização pela sua vida ou uma consciência de que faz parte de um todo. Você percebe assim, um discurso onde ele está se isolando e isolado. Sim, se sente isolado. Eu escuto muito. Depois da nossa conversa, eu tenho aprendido muito, porque reverbera naquele atendimento, as suas palavras. E não se sente pertencente ao sistema, ao mundo, e não se sente nesse mundo, não é desse mundo. Entendo. Não se sente pertencente a esse mundo. Sei. Então, é um todo. É como se fosse...
e não se sente pertencente a esse mundo por falta de eco ou por falta de voz? Acho que é de tudo, de eco e de voz. É? É. Você sente que existe um pedido de socorro não Isso. atendido. Isso. Primeiro, por conta dos pais, que não entendem, por exemplo, algum jovem que liga e diz assim, eu estou sentindo ansiedade, tô com falta de ar, mas meus pais acham que é frescura, que isso não tem para ter médico, não tem para ter tratamento. É falta de voz. Não é ouvido pela família. Uhum. E aí, essa falta de eco também, que quer ouvir ou quer falar e não é escutado por ninguém. Tem muitos desejos, muitos sonhos, e muitas decepções também. Assim, tem muitos desejos, muitos sonhos, muitas vontades e sem credo de que vai realizá-las, é isso? Isso. Mas assim, a gente sabe, como eu vi hoje no vídeo, às vezes eu escuto algumas coisas, né? Eu tenho o meu Instagram só para brincar, só para me achar graça, às vezes que eu estou bem silenciosa, bem triste, aí então eu vi um vídeo que era assim. Qual foi a última frase? A frase que você falou? Frase que eu falei, até eu esqueci agora. Eu fiquei tão prestando atenção em você que eu esqueci. Foi tão engraçado o vídeo. Fale do vídeo que a gente vai se lembrar. Pois é, mas aí o vídeo era justamente sobre essa frase que você falou. Então, fala o vídeo que a gente vai se lembrar. Então, se eu não estou lembrada, era de uma mulher um vídeo falando. Era do que você estava falando, o que era que você falou? Então, eu estava falando, era sobre... O que eu estava falando, Sérgio, que eu esqueci? Sérgio Televisão. Não, me distrai aqui. Eu fui olhar aqui a tela assim, para ver como é que eu aumentava. Por isso eu fechei a câmera. Me distrai aqui. Você estava falando assim, que não era ouvido, que não era... Ou seja, o que eu estava falando era assim, que esse jovem, ele não... Você estava dizendo que tinha uma questão de pertencimento, né? E aí o que eu te perguntei é se esse pertencimento, se esse jovem, ele tinha muitos sonhos, né? Muitas vontades, que ele não se sentia capaz de realizá-las? Ou Sim, aí eu vi um vídeo de uma professora, e aí uma jovem sentada, um monte de aluno, e dizia assim, professora, para a senhora é muito fácil dizer, olha, que vocês têm tudo para se conquistar, o futuro está aí, as coisas estão aí para vocês conquistarem, uma faculdade. Aí a professora pega, aí a jovem diz, a senhora tem um carro, a senhora tem uma casa, que é isso exatamente o que os alunos dizem. Eu sofri muito, aí eu digo, eu sofri muito, porque hoje eu tenho um transportezinho, mas quando eu passei 11 anos numa escola de ensino médio, e os alunos só gostavam daquele professor que entrava no carrão. Eu, às vezes, chegava no ônibus, chegava no mototáxi, e aí eles tinham abuso de mim. Essa daí, nem uma moto tem, nem uma bicicleta tinha. Então, sempre recebi muito preconceito com isso. Então, a aluna estava dizendo à professora no vídeo justamente isso. A senhora tem um carro, a senhora tem uma casa, tem seu salário bom. Aí a professora foi dizer, olha, minha querida, quando eu tinha a idade de vocês, eu andava tantos quilômetros a pé. Eu nem tinha uma bicicleta e nem tinha ônibus para andar. Eu não tinha uma mochila. Quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha uma sacolinha da sandália havaiana. Aí ela foi dizendo, né? E eu conquistei, eu cheguei. Quando eu digo que eu passei por tudo isso, e que eu digo que vocês vão conquistar, é porque eu acredito que vocês vão conquistar. Então, assim, a gente sabe que de 30 anos para cá, vivemos num sistema, numa sociedade, num meio muito... tipo assim, a gente quer as coisas de imediato, quer para logo.
tanto a jovem, como criança, como adulto. Certo? Eu não digo as pessoas de 60 anos para lá, de 60 anos para cá. Não. Que já tem 60 anos, eu não digo que são assim, não. Mas até de 40 anos para trás, eu acho que são assim. E aí, esse comportamento que a sociedade vem tendo, ele reflete nas pessoas que já têm uma certa idade, até 50 anos. Já não tiver cuidado, não tiver certo controle. E aí leva-se a crer justamente isso, né? Que as pessoas não conquistam. Aí eu vou dar um exemplo. Eu tive 2 alunas negras, muito bonitas, todas 2 lindas. Moravam perto da casa da minha mãe. Então, eu sempre dizia a elas que estudassem. A mãe dela só teve elas de filha. Uma engravidou, morava dentro da casa da mãe, bem pobre eles. Hoje eu estava me lembrando delas, principalmente da avó dela. Aí, ela trabalha num restaurante. Namora com esse homem, mas não vive com esse homem, com esse pai dos filhos. A outra nunca trabalhou. E eu sempre me preocupei muito. Eu dizia, minha nossa, essa menina nunca vai trabalhar. Esses dias eu fui lá, ela disse, aí a mãe disse, mulher, fulana vai fazer uma entrevista. Eu acho que ela tem mais de 25 anos, essa menina, entre 20 e 25 anos. Aí eu liguei esses dias e disse, e aí, consegui um emprego? Consegui, está trabalhando no supermercado. Então, eu fiquei aqui sozinha dentro de casa, eu digo, meu Deus, a gente diz muito que os jovens não têm oportunidade, nunca vão ter, eu escuto muito da igreja, o Papa falando, né, que jovem não tem emprego para o jovem, não tem emprego para todo mundo. Essa jovem conquistou o primeiro emprego com quase 25 anos de idade. Então, a gente vive num período que, mesmo que seja imediatista, mas as coisas não acontecem naquele tempo imediato que a gente quer. Pois é. Saber esperar é cada vez mais uma ciência, né? E persistir é uma qualidade que está se tornando... Olha, eu fiz o IF, eu fiz especialização no IF em EJA, quando o primeiro mandato de Lula, e ele criou a especialização de educação de jovens e adultos, e o povo não queria. Eu quero estudar EJA, eu digo, onde é que eu quero? Cheguei lá no IF, aqui no senhora disse, pô, o governo que mandou você vir para cá, eu digo, não, estava apoiando uma vaga e eu vim para cá. Então, desde aquele tempo, muita dificuldade, eu lembro que eu levava minhas colegas, dividia os combustível para levá-las. Mas desde aquela época eu disse assim, eu queria ser professora daqui, em 2006. Eu tentei 2 concursos, um deles, eu cheguei de Natal, minha casa estava arrombada. E tão triste, mais triste ainda, né? Que além de ter feito uma prova ruim, não passar e a casa arrombada. Eu conquistar 56 anos de idade, num município fora da cidade, e para o IF. Poucas horas, irrisório, a bolsa, nem para mim ir para a cidade e voltar, e lançar direito, o que eu vou ganhar. Mas a realização pessoal. Do sonho. O sonho não era naquele período em 2010, 2011 ou 2009 que eu estava tentando. Mas, olha, 2024. Uhum. Por isso que eu digo que o imediatismo faz parte, tá, que é dentro desses miolos aqui dentro. Tá certo. É isso mesmo. E você, Sérgio? A questão social, ela não é estanque. Um ou outro indivíduo dentro desse nicho social, dessa camada social na qual pertence, um ou outro indivíduo consegue conquistar o que quer, sim. Consegue adquirir conhecimento, chega em faculdade. Eu tive colegas, amigos assim, tenho até hoje. Agora, isso não apaga de modo algum a influência da inserção social de cada pessoa, né? De cada indivíduo na sociedade.
cada classe, nessa sociedade de raiz escravocrata, ela detém um papel, ela se, ela se fecha em determinados padrões, e para uma pessoa passar de um lado para o outro não é fácil. Não é fácil, não. Ela tem que abdicar de um bocado de coisa, se dedicar com essas pessoas que eu conheci foi assim, abdicaram de um monte de coisas de si, de viver com família, de curtição, de festas e coisa e tal, para poder se dedicar intensamente àquilo que queria. Mas faz parte, Sérgio, faz parte. Faz parte, não, eu estou dizendo... Eu escutei uma determinada vez, sabe o quê? De um professor, ele disse assim, quem estuda é louco, quem estuda não é normal. Está todo mundo aí, carnaval, em arraiá, em festa junina, em festa, e a pessoa que está estudando está deixando de viver. Então, ele sempre dizia, a gente que estuda não é normal, não. Quem é normal é quem gosta de ir para as festas. Eu não disse isso de modo algum. Eu disse isso, por exemplo, uma pessoa de classe média, de classe alta, que estuda, ela tem mais facilidade para estudar. De ambiente, de livros, professores particulares, uma série de coisas que ela tem, facilidades de carros, transportes, vestimentas, uma série de coisas assim, da própria vida mesmo, do próprio dia a dia, que facilita a vida dela para estudar. Enquanto o outro tem que fazer sacrifício, tem que trabalhar, tem que limpar a casa, cuidar de tudo, cuidar de filhos, cuidar das coisas, e cuidar de pais, cuidar de... Puta, entendeu? Tem que ir andando para a escola, ao invés de não ter carro para ir, tem que se submeter a uma série de coisas. Aí, resultado. Sérgio, com certeza, mas me parece que o segredo da vida, quando eu falo em... Primeiro, eu concordo com tudo que você falou, não estou discordando, não. Mas eu estou querendo acrescentar, né, que é assim, quando eu falo em persistir, talvez seja persistir na busca e não na forma. Porque você pode ter a vontade de viajar para a Europa. E aí você descobre, por exemplo, qual é o motivo que você queria a Europa. Né? E aí você descobre, por exemplo, você queria visitar a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel. E nessa, você não tem dinheiro para ir, mas você tem dinheiro para comprar um livro para ler sobre a Torre Eiffel. E ali atende a parte do que você desejou. Com certeza. Então, é nesse sentido. Persistir não é no sentido de achar que eu vou conseguir ir para a França, vir para Paris... Mas aí é que está. Essa persistência, como outras características mais, como insistir, a resiliência, tudo isso já parte já parte do individual, do próprio indivíduo. Isso é de cada um. É da personalidade de cada um, do jeito de cada um. Sim, Sérgio. Aí já não tem tanto uma questão social assim, tão inerente. Que aí, às vezes, a gente tem que... Porque as coisas, na minha opinião, elas são assim, ela tem o inconsciente coletivo, as questões sociais, elas atuam de uma forma quase que determinante, mas elas não são determinantes. Então, ainda há um pouco de alma de... O consciente coletivo hoje tenta determinar que as coisas são para já, para agora, para imediatismo da própria internet, né? Da própria informática com si, tudo é para já, para ontem. É 5G, 6G daqui a pouco, e pá, e impressão 3D. É uma sociedade absolutamente narcísica, né? Vou dar um exemplo. Pois é, né? Eu, por exemplo, a minha avó, a mãe da minha mãe, viveu na minha casa nos últimos 30 anos de vida dela. Ela nunca teve um cuidador. Nunca. Por que ela não tinha um cuidador? Porque a família inteira cuidava dela. Entendeu? Se ela queria água, todo mundo saía correndo para buscar água para ela. Não tinha essa, porque ela era avó. Ela tinha uma autoridade, e além de ter uma autoridade, ela tinha uma questão afetiva e que todos nós nos sentimos com responsabilidade de cuidar dela, de retribuir para ela, de retribuir para ela o carinho e o cuidado que ela tinha tido com minha mãe. Né? Hoje em dia, não se tem isso. Hoje em dia, o idoso é um grande problema, a ponto de, por exemplo, no Japão, terem feito robôs de detecção de movimentos, porque
no Japão estava se tornando comum se descobrir que um idoso havia falecido em casa depois de 4 meses de falecido por causa da ausência de movimentação na conta bancária. Não é porque ele alguém tinha percebido a ausência de movimentos na casa, não. Não, era por ausência de movimentação na conta bancária. Assim como no Brasil está se tornando comum. Na Alemanha, não sei se vocês sabem, hoje em dia, eles importam brasileiros que queiram ser cuidadores de idosos lá. Tem muito mais necessidade do que possibilidade. Eu conheço 2 que moram lá, trabalhando com isso e ganham muito bem. Então, assim, me parece que o que Iratelma estava falando vai no mesmo sentido do que você está falando, Sérgio, né? Porque isso não exclui todos os privilégios que algumas classes têm, né? Mas, ao mesmo tempo, essas classes também vivem mazelas dessa situação que nós vivemos, né? E, ao mesmo tempo, né, nós não conseguimos encontrar ainda uma forma de viver dentro e com essas tecnologias todas que facilitem a nossa vida, né? Ou seja, que ao invés de... Porque quando se pensou em criar máquinas, como o computador, por exemplo, era para reduzir a necessidade de trabalho e a gente ter mais tempo de lazer. E não é isso que está acontecendo, né? Exato. O que está acontecendo é que a gente cada vez acumula mais necessidade, porque cada vez tem mais. E cada vez tem mais despesa, né? É impensável, quer dizer, raríssimo aconteceu uma residência que não tem assinatura de alguma dessas TVs a cabo, para ver filme, celular, é o diabo, né? De coisas que não tem utilidade nenhuma, só é um fazedor de despesa. Eu ensinei muito, a minha primeira licenciatura é Geografia, né? Então eu questionava muito os papéis das multinacionais, né? E aí os alunos pobres, né? Que só trabalhei em escola pública, só trabalhei para pobre. Eu digo muito que só trabalhei para pobre. Como pobre, só trabalhei para pobre também. E aí eles vinham com aqueles celulares caros, né? Viu o meu bem simples. E eu dizia muito, olha, eu tenho muito cuidado no dinheiro que eu vou estar dando a multinacionais. Aí, Maria, professora, a senhora é mão de vaca. Eu digo, não, minha filha, eu não sou mão de vaca. Por que eu vou pagar a Netflix se eu não vivo em casa assistindo Netflix? Né? Aí eu também acho um absurdo o Netflix. Aí eu digo, para que eu vou estar necessidade do Netflix? Para que eu vou estar pagando? Aí eu elencava, né? Então, o que é essencial para mim? Água, luz, uma internet, que eu posso estar fazendo alguma pesquisa, em minha casa. E se eu puder pagar um transporte? Aí eles acham, né, que um transporte é professor rico. Então, no meu caso, eu dizia que eu já sofria, que eu andei muito tempo de moto. Então, eu já sofria muito da coluna. E eu precisava, carregava muito livro, então eu teria que carregar, ter um transporte para andar. Mas aí eu dizia, para eu ter um transporte, eu tenho que abdicar, eu não preciso estar pagando coisas, procurando coisa para pagar que eu não vai ter utilidade. Só para dizer que eu tenho uma... Pois é isso mesmo. Gente, olha até só. Hoje eu sou assim, e até hoje eu sou assim. Eu também. Pessoal, queria propor da gente encerrar hoje por aqui. Pode ser? Tá bom, Sim. Tá bom. Iratelma, gostei de te conhecer, viu? Gostei da tua conversa, a sua vida, sua experiência de vida aí que você falou, legal. Obrigado. Legal. Tchau, Paulo, pessoal. Um abraço mais uma vez, legal, bom aí estar ouvindo você. Grande abraço para todos. Abraço. Segunda-feira. Segunda-feira é o quê? Paulo... Não é Paulo Freire, não. Não, segunda-feira é exatamente autismo. Autismo. Hoje foi suicídios de jovem, né? Isso. Os temas estão se misturando. Da outra vez também se misturou o tema. Intencionalmente. Cada vez mais intencionalmente. Tchau. Talvez Paulo, talvez quarta eu não vá chegar cedo por conta da minha aula, certo? Tá bom. Tá bom. Beijo, Iratelma. Tchau, Sérgio. Tchau, Alain. Tchau.